Você já se perguntou a diferença entre a ansiedade normal e o transtorno de ansiedade generalizada? Se sim, esse vídeo é para você. Hoje, em menos de 5 minutinhos, eu vou te explicar exatamente a diferença entre uma ansiedade normal e uma ansiedade patológica relacionada ao TAG. E para quem não me conhece, o meu nome é Morgana Teodoro, eu sou psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental e também estou me especializando em psicopatologia, que é essa área relacionada aos transtornos mentais, e aqui no canal você encontra diversos conteúdos tanto para leigos quanto para profissionais da área. Então, se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal. Como muita gente já sabe, a ansiedade é uma emoção comum como todas as outras, como a alegria, a raiva, a tristeza, o medo, e ela é importante para a nossa vida. Por esse motivo que nós não conseguimos nos livrar completamente dela e seguir a nossa vida sem nunca mais nos sentirmos ansiosos. Em certo nível, ela é completamente funcional. Por exemplo, antes de uma entrevista de emprego. Se você já passou por isso, ou se você conhece alguém que passou por uma entrevista de emprego, eu tenho certeza que você vai se identificar, porque é algo muito comum se sentir ansioso antes de uma entrevista de emprego. Só que essa ansiedade é positiva, porque ela faz com que a gente pesquise sobre a empresa, se prepare melhor para falar com essa pessoa que vai fazer a entrevista, a gente adquira um pouco mais de repertório para ir bem nessa possível entrevista, e tudo isso por conta da ansiedade. Porque se nós não nos sentíssemos minimamente ansiosos, não ia fazer diferença nenhuma fazer essa entrevista ou não. Então eu iria despreparada, eu iria sem ter minimamente um conhecimento sobre a empresa, e tudo isso é muito importante para uma contratação. Ou quando estamos voltando para casa à noite e a rua está deserta, mas nós começamos a escutar passos atrás da gente. A ansiedade faz com que a gente fique mais alerta, prestando atenção se aqueles passos, se aquela pessoa que está atrás é um perigo, não é um perigo. A gente fica mais propenso a ter uma reação caso realmente aquela pessoa ofereça algum perigo, tudo por conta da ansiedade. A ansiedade, ela também é uma questão de sobrevivência. Já no TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, existe uma preocupação intensa e generalizada realmente. A pessoa se preocupa a todo momento, com a família, com os amigos, com o filho, com relacionamentos, com a saúde, com o trabalho, com os estudos. É uma preocupação constante e ela não consegue controlar essas preocupações, o que vai fazendo com que cada vez ela se preocupe mais. Inclusive, essa questão da preocupação, as pessoas acreditam muito que é por se preocuparem muito que muitas coisas não dão errado, mas na realidade não é isso que acontece. Na realidade, essa preocupação só vai reforçando esse ciclo de se preocupar cada vez mais e trazendo prejuízos significativos para a vida dessa pessoa. E inclusive, essa preocupação pode vir acompanhada de tensão muscular, de taquicardia, sintomas físicos realmente, e que dificilmente vão ter um período sem esses sintomas ou sem a preocupação, porque é tudo muito intenso, muito constante, muito frequente. A pessoa está sempre perdida em meio aos próprios pensamentos e sempre pensando na possibilidade de tudo o que pode dar errado, mesmo que no final nada disso nem aconteça. E qual é a diferença principal entre a ansiedade normal e a ansiedade patológica, como no TAG, por exemplo? A diferença principal se encontra na frequência, na intensidade e no prejuízo trazido para a vida dessa pessoa. Geralmente, na ansiedade normal, é uma ansiedade pontual, tem alguma situação acontecendo, essa situação me preocupa, mas quando essa situação acaba, a minha preocupação também passa. No TAG, não. É uma preocupação constante e cada vez que uma situação se resolve, outras 3 aparecem para preocupar a vida daquela pessoa e, consequentemente, ela vai ficando cada vez mais disfuncional, porque são tantas preocupações na cabeça dela que ela começa a perder a memória, ela não consegue se concentrar, prestar atenção em outras coisas, ela tá tensa constantemente. Existe um prejuízo significativo na vida dessa pessoa. Então, se a sua ansiedade é diária, muito generalizada, dura mais que alguns meses, você não consegue se livrar desses pensamentos ansiosos, sente prejuízos no seu dia a dia, tá na hora de buscar realmente uma avaliação de um profissional especializado, seja psicólogo ou psiquiatra. É através dessa avaliação que você vai conseguir diferenciar as duas coisas na sua vida, porque o profissional ele vai te avaliar longitudinalmente, vai entender todo o seu contexto, tudo o que está acontecendo, toda a sua história de vida. Isso é muito importante, mas ao mesmo tempo, se existir de fato um diagnóstico, você vai conseguir ter um tratamento específico para essa questão. O TAG não é o fim do mundo. O TAG, na realidade, tem um tratamento muito bom na própria terapia cognitivo-comportamental e que gera resultados
infinitamente bons, que melhoram de fato a vida da pessoa que sofre por conta desse transtorno. Por fim, eu só queria lembrar que tudo que eu trago aqui não serve como uma avaliação diagnóstica. Os meus vídeos, eles são sempre como um ponto inicial, para que você consiga identificar as principais diferenças e depois disso, caso realmente haja um prejuízo, você se identifique com alguma coisa que eu falei aqui, você busque uma avaliação de um profissional especializado, tá bem? E se esse vídeo te ajudou, já deixe seu like, compartilha ele com alguém que também precisa saber dessas informações e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!